Lipedema. Você já ouviu falar dessa palavra? Sabe o que isso significa? Vamos conversar um pouquinho sobre lipedema hoje. Eu sou Rodrigo Vasconcelos, cirurgião plástico. Estou aqui com a doutora Cláudia, cirurgião vascular especialista em varizes e lipedema. E aí, doutora Cláudia, lipedema é só mais um assunto da moda ou realmente é uma doença? Realmente é uma doença. Ela é uma doença crônica que, infelizmente, até o momento ela não tem uma cura. O lipedema no passado era conhecido como celulite, ainda é confundido com obesidade. Então, como é que a gente pode suspeitar e identificar se a gente tem lipedema ou não? Como é que essa síndrome é caracterizada? Perfeito, viu, Rodrigo? Realmente, antigamente, o lipedema ele era muito confundido com obesidade, com celulite. O que a gente pode ajudar a identificar essa doença é que ela, também chamada de uma síndrome da gordura dolorosa, nada mais é que a deposição dessas células de gordura de uma forma desproporcional ao longo do corpo, sempre acometendo as duas pernas. Isso é muito importante para saber identificar. Geralmente a paciente ela tem sintomas de sensibilidade dolorosa ao toque, inchaço nas pernas, dores nas pernas, os hematomas espontâneos, que são os roxinhos nas pernas. Então, isso é muito clássico e característico da doença lipedema. É interessante ela falar isso, porque ainda é confundido com obesidade, mas é o que ela está dizendo. A gente encontra essa síndrome em pacientes que estão sim acima do peso, como também em pacientes que não têm. A gente fez uma lipoaspiração de uma paciente na semana passada, que ela era muito magrinha no tronco e abaixo da cintura ela já tinha um volume, então essa deposição se dava nessa parte inferior do corpo. Então isso é importante a gente salientar. É uma doença crônica, como você falou, e a gente sabe hoje em dia que o tratamento do lipedema ela tem várias vertentes, ou seja, a gente tem que atacar ele por vários segmentos. Exato. Fala um pouquinho sobre isso, como é feito esse tratamento, até chegar na lipoaspiração, que é onde eu entro aí no tratamento do lipedema com a lipoaspiração. Mas antes disso, a gente tem que fazer um tratamento completo, né? Como seria isso, doutora Cláudia? Eu sempre falo para as minhas pacientes, o tratamento do lipedema ele é multidisciplinar, então ele é focado em vários profissionais em conjunto tratando essa doença. Em primeiro lugar, a alimentação. Aquela frase, você é o que você come, é muito verdade. Então, evitar alimentos que inflamem o seu corpo, né? Quais são os alimentos inflamatórios que a gente conhece? A carne vermelha, leite derivados, açúcar refinado, a farinha branca. O glúten, né? O glúten, exato. Bebidas alcoólicas também. Isso tudo são alimentos que inflamam o nosso corpo, né? Então, evitar esses tipos de alimentos, né? Procuro sempre também auxiliar a consulta com uma nutricionista, fazer uma dieta estratégica com a nutricionista, você saber autoconhecer seu corpo, ver que realmente o que inflama o seu corpo. Porque a gente conhece, né, os principais alimentos que de uma forma geral causam inflamação. Mas a gente vai ver diferenças, né? Uma pessoa vai ter uma inflamação, né, com um determinado alimento que outra não vai ter. Então, esse autoconhecimento é muito importante. Exato, por isso que eu insisto tanto em procurar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, para auxiliar no tratamento do lipedema. Outra vertente também é exercício físico, muito importante, principalmente os exercícios físicos de baixo impacto, né? Principalmente os exercícios físicos na água, que permitem uma drenagem linfática, uma melhora da textura, né, da pele, e também acaba sendo um exercício de baixo impacto para as articulações. Então, os esportes, os treinamentos na água, por fazer uma certa compressão, né, hidrostática, promoveriam também um benefício aí dessa síndrome. Exato. Outros exercícios que a gente pode associar, além das atividades físicas aquáticas, são exercícios como caminhada, uma aula de dança, uma bicicleta, até musculação pode ser considerado exercício de baixo impacto. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou da dieta e do exercício físico e a gente sabe que são dois pilares para emagrecimento.
né? O emagrecimento também seria uma medida para o lipedema ou nem sempre isso vai surtir efeito? Nem sempre. Por isso que é muito importante, quando o paciente vem em atendimento, fazer o cálculo do IMC, né? Que é o peso relacionado à altura, porque nem sempre está associado uma dieta restritiva para esses pacientes. Quando a gente faz a bioimpedância, né, a gente também consegue ver onde a gordura está mais localizada, assim, na parte inferior do corpo. Exato. A gente falou de 2 pilares. O terceiro pilar, não menos importante, a drenagem linfática, né? Então, na nossa equipe, temos o auxílio da nossa fisioterapeuta, que faz uma drenagem linfática próprio para o lipedema. Além dessa drenagem, a gente acaba associando outras terapias, como o taping linfático e a fotobiomodulação também. Perfeito. E então essas medidas, né, a dieta, exercício, são medidas para a gente tratar o lipedema e desinflamar, né, o corpo da paciente. E aí entra um pouquinho na minha parte, quando a gente recebe a paciente aqui, a paciente vem com a informação que a lipoaspiração, que seria um tratamento cirúrgico do lipedema, já seria o passo inicial. E aí a gente tem um trabalho todo de educação, de mudança de hábito, para a gente primeiro desinflamar essa paciente e depois sim submeter ela a uma cirurgia de lipoaspiração ou de ressecção de pele, a depender de cada caso, né? Então nessa lipoaspiração a gente faz essa lipoaspiração com uma hipertumescência e em geral associa alguma terapia de retração de pele, como Renuvium, um argoplasma, são possibilidades para o lipedema. O que a paciente, né, tem que entender é que ela precisa primeiro desinflamar. Então, esse período de desinflamação, do acompanhamento com a doutora Cláudia, com a nutricionista, com a nossa fisioterapeuta, ela em geral dura aí 2-3 meses, né, que é um período mínimo para a gente ver, né, e a gente consegue avaliar isso nos retornos através da bioimpedância e de outros fatores. E depois da cirurgia, que a cirurgia é indicada e é feita, ela precisa também manter, né? Porque senão ela vai, o processo da deposição, se o corpo inflamar de novo, vai ocorrer. Então é realmente uma doença que é chato, né? Porque ela é crônica, mas quando a gente consegue melhorar exercício físico, dieta, ela transforma numa mudança de vida também, né? Traz uma mudança de hábitos mais saudáveis para a nossa paciente. É muito interessante, né? Quando a gente fazer esse processo de educação e depois ver a paciente. A paciente tem um incentivo, né, melhor para manter essas mudanças. Exato, e é transformador, viu? A gente vê aqui as pacientes, quando elas seguem realmente, entendem a doença, vê que é realmente um tratamento multidisciplinar, não só fazer a cirurgia, então acaba sendo transformador na vida dessas pacientes. Tanto na melhora da qualidade de vida, elas têm dores nas pernas, passam a não ter dor, até mesmo a melhoria estética, tanto da texturização da pele, quanto a volumização também, que a gente acaba eliminando com a lipoaspiração. A gente falou um pouquinho sobre lipedema, vamos colocar umas fotos para você, né, ver alguns exemplos do que é o lipedema e depois o resultado depois do tratamento. E eu quero que você deixe aqui suas dúvidas, se você tem alguma dúvida, se você se identificou com essa síndrome, deixa aí pra gente que a gente vai preparar, ter o maior prazer de preparar novos vídeos para você. E se gostou da dupla, bota um legal que a gente vai fazer um podcast. Deixe o seu like aqui e mande suas dúvidas. Obrigada!